E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem, vocês devem ter notado que minha voz está um pouco diferente, mais sexy talvez, mas é porque eu peguei uma bela de uma gripe e como já não tivemos vídeo na semana passada, eu não poderia faltar com vocês, estou aqui mesmo gripado para gravar para o canal. Todo ser humano é único e diferente do outro, entretanto alguns não conseguem se encaixar nos padrões considerados normais pela sociedade. Por causa disso sofrem preconceitos, são isolados dos outros e podem entrar numa espiral de angústia e ansiedade. Se ainda hoje é assim, imagine 50 anos atrás. Muito desse comportamento de exclusão se deve à ignorância e à falta de empatia que muitos ainda teimam em ter com os outros. Um dos primeiros passos para que as pessoas possam se identificar com os outros e compreender as características e personalidades de cada um é o conhecimento. É se colocar no lugar do outro. E poucas são as obras literárias que conseguem essa façanha de nos fazer imergir nos sentimentos alheios, como Olhe nos Meus Olhos, livro da semana do canal A Música, o Filme, o Livro. Eu era raramente visto rindo ou feliz, ou cercado por outras crianças. Nunca fui capaz de compreender a razão, mas sabia o que estava perdendo e isso me machucava demais. Já que vivi os anos escolares como um garoto marginalizado, o meu pai e os meus professores começaram a fazer previsões sobre o meu futuro. Disseram que eu nunca teria capacidade para ser nada na vida. Quando muito, poderia trabalhar num posto de gasolina ou acabaria na prisão ou no exército. Isso se eles me aceitassem. Olhe nos Meus Olhos foi escrito por John Elder Robinson, escritor norte-americano nascido em Atenas, na Geórgia, em 1957, filho de uma poeta e de um professor universitário, que tinham uma relação altamente disfuncional e acabaram por criar os seus filhos, o John e o irmão mais novo, Augustin, também escritor, de uma maneira mais disfuncional ainda. O livro tem um subtítulo Minha Vida com a Síndrome de Asperger. É uma autobiografia narrada em primeira pessoa que conta todas as dificuldades que alguém pode passar tendo nascido com a Síndrome de Asperger, principalmente em uma época que não se tinha o diagnóstico para esse tipo de transtorno. A Síndrome de Asperger é o que a gente pode chamar, a grosso modo, de uma forma mais leve do autismo. Desde 2013 deixou de ter esse nome, Asperger, para integrar o chamado transtorno do espectro autista, que classifica o autismo apenas pelo seu grau, podendo ir do mais leve ao mais severo, sendo que o Asperger se enquadra no grau mais leve. Entre as características do Asperger estão a dificuldade de interação social, a dificuldade de olhar nos olhos do interlocutor, daí o nome do livro, dificuldade de entender sarcasmo, entre outras coisas. Isso tudo compensado com uma inteligência muitas vezes acima da média, principalmente quando se trata de matérias exatas, como matemática, engenharia e música. São características que encontramos em personagens fictícios como Sheldon Cooper, Sherlock Holmes e Dr. House. Na vida real temos nomes como Lionel Messi, Bill Gates, Steven Spielberg, Stanley Kubrick, Einstein, Woody Allen, Keanu Reeves, entre tantos outros. Olhe nos Meus Olhos é um livro interessante porque nós temos a narrativa da Síndrome de Asperger por alguém que a possui. É o seu ponto de vista que nós temos no livro. E ele, de forma sincera, crua e muitas vezes bem-humorada, às vezes até um humor involuntário, consegue passar para o leitor como ele, de fato, se sentia em cada situação que passou, além de conseguir explicar como funciona a sua mente, a lógica por trás de quem tem essa síndrome, a lógica de cada comportamento dito esquisito. Por exemplo, em uma determinada passagem, John conta que recebeu a notícia da morte de uma pessoa e respondeu para o interlocutor com um sorriso, deixando o interlocutor, a pessoa que contou a notícia da morte, chocada, perplexa. Mas na cabeça do John, o motivo dele ter sorrido não era porque ele estava fazendo pouco da morte da pessoa. É porque ele pensou assim, que bom que não fui eu, ou não foi nenhum parente meu que eu gosto que morreu. Então o sentimento dele foi de felicidade por não ter sido algum parente próximo a ter morrido. É um pensamento que guarda a sua lógica, mas não é um comportamento esperado pela sociedade. John relata o quão foi difícil a sua infância. Primeiro porque crianças podem ser terríveis com pessoas diferentes, e é aí que nasce o bullying. Segundo, porque ele nunca conseguiu uma interação com seus colegas, devido à dificuldade que o Asperger possui em ler o comportamento do outro e reagir da maneira que um não Asperger reagiria. Como um adulto funcional com síndrome de Asperger, uma coisa me preocupa profundamente sobre aquelas crianças que escolheram a segunda porta. Muitas descrições do autismo e Asperger descrevem pessoas como eu como não querendo contato com outras pessoas ou optando por brincar sozinho. Eu não posso falar em nome de outras crianças, mas gostaria de ser muito claro sobre os meus sentimentos. Eu nunca quis ficar sozinho. E todos aqueles psicólogos infantis que disseram John prefere brincar sozinho estavam completamente errados.
Eu brincava sozinho porque não conseguia brincar com outras crianças. Eu estava sozinho como resultado das minhas próprias limitações. E estar sozinho foi uma das mais amargas decepções da minha vida quando criança. A dor aguda daqueles primeiros fracassos me seguiu durante a idade adulta, mesmo depois que eu aprendi sobre Asperger. Terceiro, porque mesmo os adultos não o compreendiam, a começar pela frase título do livro, que ele diz ter ouvido tantas e tantas vezes, proferidas pelos adultos de maneira muitas vezes agressiva. Olhe nos meus olhos. Ele explica que muitas vezes foi taxado de sociopata ou psicótico porque não olhava nos olhos do interlocutor. Para piorar, além de ser incompreendido pelos colegas de classe, pelos professores, pelos diretores e pelas pessoas que conviviam com ele, John ainda tinha que lidar com o comportamento disfuncional dos pais. O pai de John sofria de alcoolismo e era muito agressivo quando bebia, chegava inclusive a espancá-lo, enquanto sua mãe sofria de esquizofrenia. Meus pais levaram um ao outro à loucura e quase fizeram o mesmo comigo. Por sorte, o Asperger me isolou da maior parte dessa insanidade, até que eu tivesse idade suficiente para escapar. Um outro grande ponto positivo dessa história é que, mesmo sofrendo o que ele sofreu, em nenhum momento John parte para o vitimismo barato e nem se faz de coitadinho ou de bonzinho da história. Ele narra com bastante sinceridade as coisas boas e ruins que ele fez durante a vida, as brincadeiras de extremo mau gosto que ele praticava com o seu irmão mais novo, que ele carinhosamente apelidou de Verme, e as pitadas de sadismo que ele sempre teve. Narra também a superação dos muitos obstáculos que o seu transtorno lhe colocava, tendo vencido na vida e deixado o seu nome na história da música americana, quando integrou a equipe técnica da banda Kiss, tendo inventado a guitarra que soltava fumaça, luzes e fogos de artifício. Ele também trabalhou em uma empresa de videogames, quando os videogames ainda estavam bem no início, e atualmente é um bem-sucedido empresário em uma empresa que restaura carros usados. John conta que descobriu que tinha Asperger aos 40 anos. E essa parte é muito tocante porque ele narra como foi libertador para ele saber o que ele tinha. Saber que não era uma fraude, saber que não era um psicopata ou um sociopata. Entender porque ele era diferente dos demais. O livro não é perfeito porque em alguns momentos a narrativa fica um pouco arrastada, mas são poucos esses momentos. No geral, é um livro sensível que nos ajuda a entender o outro, a ser compreensivo com o outro, a compreender as diferenças. Nos ajuda a ver o quão é difícil a sensação de não se encaixar nos padrões impostos. Mas, acima de tudo, ele nos faz perceber que, apesar das dificuldades que a vida nos impõe, temos que prosseguir, manter a nossa essência, fazer uma concessão aqui e ali e tentar vencer na vida com muito esforço e sacrifício. É um livro tocante e é por isso que estou indicando aqui para vocês neste canal. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Gostaram? Já leram esse livro? Ficaram com vontade de ler? Deixe seus comentários aqui embaixo, eles são muito importantes para o crescimento do canal. E eu adoro ler os comentários e respondê-los. Não esqueça também de deixar o seu joinha, se inscrever caso você não seja inscrito e ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos toda semana. Não esqueça também de compartilhar com seus amigos, com seus familiares, com seus conhecidos, vizinhos. E também de me seguir nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Uma ótima semana para vocês, um forte abraço e tchau! Ninguém se vira para um rapaz numa cadeira de rodas e diz, rápido, vamos correr até o outro lado da rua. E quando ele não pode fazer isso, ninguém diz, qual é o seu problema? Eles até se oferecem para ajudá-lo. Comigo não existe nenhum sinal externo que indique que tem uma deficiência conversacional. Então quando alguém me ouve dizer alguma coisa sem sentido para eles, comentam, mas que sujeito arrogante. Não vejo a hora em que minha deficiência seja tão respeitada quanto um cara na cadeira de rodas. Se esse respeito for demonstrado na forma de vagas preferenciais nos estacionamentos, vou adorar.